Louvado seja o nosso Deus. Ele está vivo. Essa é a nossa alegria. A alegria de todo o povo de Deus. Saber que Ele sempre esteve conosco, mesmo antes mesmo que nós fôssemos gerados. O salmista nos diz nos Salmos 150, a 151, antes mesmo que fosse gerado, Ele já nos conhecia. Louvado seja Deus. Vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3 a seguir. Louvado seja Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1 a seguir. Todos se encontraram? Passamos a leitura. Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a 9ª hora. Trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, ao qual todos os dias se punha à porta do templo, chamada Formosa, a pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Pedro e João, fitando os olhos deles, disse: olhe para nós. E ele olhou, esperando receber alguma coisa. Ele disse: Pedro, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela sua mão direita, levantou-o, e logo se pôs em pé, e os seus tornozelos se firmaram. E saudando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu aquele homem andar, e eles começaram a louvar a Deus. E conheciam-no, pois estava ali sempre à porta do templo chamada Formosa, e ficaram cheios de espasmos sobre o que houvera acontecido. Amém. Só até aqui. Louvado seja Deus. Podemos assentar. Passagem intrigante e bem conhecida, porque foi um dos primeiros milagres que, pelas mãos de um apóstolo, começou-se a manifestar o poder de Deus, a cura divina. Nós vamos ver que logo mais Deus também usa Pedro para entrar na casa de Cornélios. Deus usa Pedro para expulsar demônios. Deus usa Pedro para, após ele ter pregado aqui, no primeiro ato, depois da descida do Espírito Santo sobre a vida deles, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele dá um discurso, e havia 3.000 pessoas ali próximas aonde eles estavam, próximo à porta do cenáculo, e essas 3.000 pessoas ouviram e, impactadas pelo poder da palavra de Deus, se converteram ao Evangelho. E ali você pode observar que logo de cara temos uma igreja de 3.000 pessoas, né, pastor? Mais 3.000 pessoas de etnias e lugares diferentes. Era se cumprido o dia de Pentecostes, ou seja, finalizava a festa de 50 dias. Isso também envolve aqui o final do período da Páscoa,
como estamos no período pascual, como estamos celebrando a ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, era-se findado o dia, os 50 dias de festa que Israel tinha por natureza todos os anos. As pessoas saem de todos os seus lugares, de todas aquelas regiões, né? Como se fosse aqui Paraíba das Águas, como se fosse aqui Cacilândia, Chapadão do Céu, vinham para Jerusalém trazer as suas ofertas a Deus, trazer os seus donativos, trazer os seus animais, trazer as ofertas para os holocaustos, a pessoa tinha que pedir perdão para Deus. Então as pessoas vinham da sua cidade, de longe, para trazer a sua oferta a Deus, deixar no cenáculo, deixar no templo, e celebravam entre si aquele acontecido, ter a possibilidade de oferecer alguma coisa para Deus, e então eles retornavam para suas casas. No findar desse tempo, o Espírito Santo desce. Então essas pessoas estavam ali, ao findar do dia de Pentecostes, no fim, tinha muita gente aqui na cidade, e essas pessoas ouviram. Essas pessoas se converteram ao nome de Jesus e começaram a proclamar Jesus Cristo para onde elas iam, para as suas próprias cidades, né? Por certo, eles começavam a dizer assim nas suas cidades: olha, eu estive em Jerusalém, e lá em Jerusalém aconteceu uma coisa muito impactante. Eu estava lá e de repente alguns homens começaram a falar em outros idiomas, e eles começavam a ficar felizes, batendo palmas, e começavam a falar em idiomas que nós entendíamos, porque cada discípulo recebeu um tipo de linguagem diferente, se comunicava com as pessoas que vinham de fora. Se era do Egito, se comunicava com pessoas egípcias, sendo eles judeus. A mesma coisa que nós, portugueses, que mal conseguimos falar o português brasileiro, conseguimos falar húngaro, conseguimos falar egípcio, chinês, que seja mandarim, muito difícil. Mas o Espírito Santo concedeu a cada discípulo que pudesse falar na linguagem daquelas pessoas. E isso é o dom de línguas repartidas do Espírito Santo, que repousara sobre a cabeça das pessoas. Elas podiam falar, podiam entender e podiam transmitir a palavra de Deus naquela linguagem diferente. Esse foi um dos primeiros manifestados do Espírito Santo na terra. Deus deu o poder de falar em outras linguagens, mas também através da descida do Espírito Santo veio de bônus, de brinde, principalmente para o discípulo que Jesus Cristo falou: sobre esta pedra, que era Jesus Cristo mesmo, edificaria uma igreja em Pedro. E Pedro agora começa esse trabalho evangelístico, e tinha esse homem que estava na porta todos os dias pedindo esmolas, mendigando. É difícil a gente falar disso daqui, porque muitas das vezes nós, seres humanos normais, não conseguimos transcender nossos próprios desafios, não conseguimos transpor as nossas próprias muralhas, ficamos a mercê como este homem estava, ficava à porta do templo, mendigando esmolas para sobreviver. A coisa mais difícil que existe, pastor, é a pessoa viver sobrevivendo. Porque a pessoa viver com coisas boas na sua vida, com alguns luxos, isso é viver, transbordar, ter dinheiro, ter bonança. Viver, não, eu posso acordar 10 horas da manhã, que não vai fazer diferença para mim. Mas tem pessoas que, se acordar 10 horas da manhã e for para o serviço, quando chegar lá, pastor, vai tomar uma simples carta de demissão, e aí vai entrar na fila de espera para o trabalho. Então essas pessoas estão buscando sobrevivência. Este homem, este aleijado que estava na porta, estava buscando sobrevivência. E sobreviver, irmão, não é um estado bom para ninguém. Mas nos últimos dias, como aquele hino da irmã fala, sobreviver, né? Sobreviver. O que está restando para mim e para você é sobreviver. É difícil nós falarmos sobre isso, mas é verdade. O que está restando para mim e para você é sobreviver. Sobreviver com o que, irmão? Sobreviver com aquilo que Deus nos dá. Mas aqui há uma diferença deste homem para a vida dos cristãos ultimamente. Os cristãos ultimamente estão vivendo
sobrevivência, à beira de esmolas espirituais, né, pastor? Vai na igreja e troca uma bênção, né? Eu só vou na igreja se Deus me der uma bênção. Eu só vou na igreja se o Espírito Santo de Deus falar comigo. Eu só vou na igreja se hoje eu tiver uma revelação. Eu só vou na igreja. Ei, só quer saber de esmola, irmão. Não quer saber da plenitude do Espírito Santo de Deus. Não quer saber do poder divino que Deus tem para a vida dele. Não quer saber o quanto o Espírito Santo pode usar aquela pessoa para fazer a diferença no meio deles. Aleluia! Aquele homem estava coxo, paralítico ali, recebendo esmolas. E muitos cristãos estão assim, coxos, paralíticos, recebendo esmola, pois não entende que o poder de Deus vai muito mais além, aleluia, do que ficar recebendo esmolas espirituais em templos. Porque quando a pessoa recebe a plenitude do Espírito Santo, acontece o que aconteceu na vida de Pedro e João. Quando ele olhou para Pedro e João, esperando receber uma simples esmola, Pedro e João olhou para ele e falou assim: olha para nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, em nome de Jesus Cristo, nós te damos, levanta e anda. E aquele homem se levantou, se pôs de pé e começou a adorar a Deus no templo. Aleluia! Quando nós nos levantamos e nos colocamos de pé na presença de Deus, aleluia, estamos prontos, pastor Rogério, para ser a referência de Deus naquele local, pois as pessoas olhavam com espanto e diziam: não era aquele posto que estava até agora pedindo esmola, agora ele já está de pé glorificando a Deus e dizendo que Deus é bom e que curou ele e que deu vida para ele. Aleluia! Assim sou eu e é você na presença de Deus. Temos que tomar posse desta palavra, nos levantarmos, nos colocarmos de pé e começarmos a glorificar a Deus, ao invés de ficarmos esperando por esmolas espirituais. Nos colocar de pé, porque grande vai ser o testemunho, e muitas pessoas olharão para nós e dirão: ali está o poder de Deus, porque ontem essa pessoa estava assim e agora ele está diferente. E através desse testemunho, as pessoas verão na sua vida o poder de Deus. E quando verem o poder de Deus na sua vida, dirão: eis ali uma mulher que foi transformada por Deus. Eu quero servir esse Deus. Faz sentido para mim servir a um Deus que pode fazer tudo isso. Embora há perseguição, embora há pessoas lidando com maus tratos espirituais, não é porque você vai ficar de pé glorificando a Deus e tudo vai ser mil maravilhas. Não. Mas vale a pena ficar em pé, porque aquele homem não tinha o privilégio de estar assim. Enquanto os cristãos não estão tendo o privilégio de ficar em pé diante da presença de Deus, porque Satanás força e eles vão ficar ali naquela condição de esmolado, de pessoas que vivem recebendo donativos espirituais o tempo todo. As pessoas não evoluem espiritualmente para tomar posse daquilo que Deus tem para a vida deles. Ficam ali naquela posição anos e anos, e não tem problema. Mas a principal pessoa afetada é o próprio mendigo, é o próprio aleijado. Ele era aleijado porque ele queria, irmão? Não, ele era aleijado porque ele foi forçado a estar naquela situação. Ninguém nasce aleijado, ninguém quer nascer aleijado, ninguém quer nascer coxo, ninguém quer nascer cego, mas às vezes nós somos forçados a estar naquele tipo de situação. Estamos, mas não somos, porque logo Deus se levantará do trono e dirá para nós: levanta e anda, e grande será o testemunho na minha e na sua vida. Amém? Dê uma glória a Deus bem forte para Jesus, bem forte, aleluia. Deus está neste lugar. Nossa irmã Adriana está aqui, quer louvor? Glória a Deus. Aleluia. Nossa pastora Leila estará louvando a Deus. Amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor.
Aleluia. Após uma semana meditada a Deus, nós traz um louvor, nós estaremos fazendo uma oração para a nossa palavra. Aleluia. Aleluia. Eu salvo a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus nessa noite. Como o nosso tempinho está arrochado, eu quero pedir às irmãs unidas pela fé, vamos já fazer a nossa participação no culto. Prepare a nossa Bíblia no hino da harpa 39 e venham para cá, mulheres lindas. Aleluia. Até que as irmãs se acheguem aqui à frente, eu queria ler um versículo que está lá em Filipenses 2, que diz assim: mas esvaziou de si mesmo, tornando-se forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. Aqui é o momento que Paulo escreve aos Filipos, no momento que ele estava preso. Jesus, hoje é culto de Santa Ceia. Jesus, ele esteve aqui na terra, ele se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de homem, para saber o que nós sentimos, passar para o que nós passamos. Quem mais vai entender o que nós passamos, o que nós sentimos, a não ser Jesus Cristo? Só Ele sabe o que nós passa, só Ele sabe de tudo, Ele é o nosso Pai. O círculo de oração acontece todas as terças-feiras, às 19 horas MS. A nossa líder é a nossa diaconisa Adriana, que hoje está completando mais um ano de vida. Eu louvo a Deus pela vida dessa serva do Rei, uma mulher de Deus, uma mulher que tem enfrentado lutas, dificuldades, mas não tem desistido de buscar a presença do Pai dia após dia. E eu creio que Deus vai honrar ela hoje e muito mais, com muitas bênçãos sobre a vida da nossa diaconisa. Ela sabe disso. Paulo foi um evangelista que passou por lutas, passou por dificuldade, foi humilhado, açoitado, maltratado, mas ele não desistiu, porque ele sabia que no final ele estaria com o Senhor Jesus. E eu vejo da seguinte situação: hoje quero honrar a vida da diaconisa Adriana, que é a nossa líder do ciclo de oração.
Deus Ele é fiel, Deus Ele é tremendo. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Eu vou cantar um louvor rapidinho. Aliás, eu não ia, mas a hora que a gente estava louvando, o Espírito Santo me incomodou. O presbítero já havia me chamado. Vai glorificando ao Senhor nessa noite, vai mandando glória para cima, sabe? A gente tem que ter um coração grato, porque o Senhor Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Deus tem nos abençoado, nós estamos aqui com saúde, estamos inteiros, perfeitos, né? Temos trabalho, temos cama para dormir, enquanto muitos não têm. Eu quero dizer para você nessa noite que você tem um Pai, e esse Pai Ele está aqui nessa noite. E esse Pai olha para você e diz assim: minha filha, meu filho, o que queres que eu te faça? O que tantos pedem que você está achando que é impossível? Se ainda não aconteceu, não é o momento. Há um tempo para todas as coisas acontecerem, e é o tempo do nosso Pai Celestial. Louva junto comigo, irmãos. Somos unidos pela fé em Jesus. Oh, aleluia. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar.
Ele te ama, Ele quer salvar você. Amém? Eu agradeço a minha vida a oportunidade. No nome poderoso de Jesus Cristo, irmã Ângela está com a oportunidade nessa noite para adorar e bendizer o nome desse Deus lindo e maravilhoso. Só agradecer a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Levanta essa geração,
Deus se alegra, irmãos, em ver um filho seu louvando e exaltando o nome santo do nosso Deus. Deus se alegra uma pessoa que sabe entoar o louvor através do instrumento, como aqueles simples timbres que saem daquele instrumento ali soam ao ouvido de Deus. Deus se alegra. Deus se alegra quando você chora na presença dEle. Deus se alegra quando você fala com Ele. Deus se alegra quando você se ajoelha, mesmo que num lugar, você vai num lugar, numa mata, se ajoelha e fala com Ele. Ele te ouve, Ele te entende. Deus se alegra quando você fala o que você está sentindo, põe para fora e tem Ele como um único amigo e entregar na presença dEle aquilo que você está sentindo. Porque quando você fala, desabafa com Ele, Ele fala assim: ali está uma pessoa que confia em mim, mediante as suas dificuldades, mediante as suas lutas, mediante as suas provações. Ele desabafa comigo, não vai para A, não vai para B, não vai para... conversa com o Pai que o criou. Aí então você vê o milagre de Deus acontecendo na sua vida, você vê a resposta de Deus acontecendo no seu dia a dia, você vê o governo do Espírito Santo trabalhar por você, você vê Deus abrindo portas que estavam fechadas, você vê Deus derrubando muralhas que estavam te impedindo de caminhar, você vê o céu de bronze se abrindo e as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre nós. Aleluia. Deus, Ele é assim. Deus, Ele é um Pai amoroso. Aleluia. Como esse louvor falou, por que pararam de falar do céu? Se o destino do cristão é lá. Antigamente nós tínhamos tantos louvores que falavam do céu, do lugar lindo, um lugar tremendo, um lugar que Deus foi preparar para nós. Nós tínhamos tantos louvores que nos inspiravam a ir para esse lugar, né? Hoje em dia não, realmente, não é só falar em bens materiais, coisas daqui e ficar aqui. Não, o nosso lugar não é aqui. Nós somos peregrinos aqui. Nós já estamos indo logo para lá. Aleluia. Eu não sei se é hoje, eu não sei se é amanhã, eu não sei se é no abrir e piscar de olhos, eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai acontecer o arrebatamento da noiva. Aleluia. E quando essa noiva se encontrar com o seu noivo, aleluia, não haverá terra, não haverá céu, não haverá inferno que impedirá esse encontro celestial. É o dia do arrebatamento da igreja do Senhor nosso Deus. Aleluia. Quando nós temos a face do nosso Criador, o Espírito Santo irá nos levar desta terra e os anjos nos buscarão, aleluia, e nós estaremos prontos, aleluia, para se encontrar com o Senhor. Esse é o dia que a igreja espera, esse é o dia que a igreja aguarda, e isso é a nossa pregação. Jesus está, aleluia, às portas para nos buscar, e muito em breve a igreja verá Deus rasgando o céu, as trombetas soando e os anjos a nos buscar. Aleluia. Jesus está voltando. Creia tão somente que Ele vai voltar. Creia tão somente que a hora já está chegando. Aleluia. Creia tão somente que você vai morar nas mansões celestiais, onde as ruas são de ouro, os muros são de jaspe. Aleluia. Lá não haverá mais pranto, nem clamor, nem choro. Lá haverá só alegria para sempre. Nós iremos cantar um hino eterno que dirá: Santo, 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 Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Aleluia. Da nossa boca só ouvirá este louvor. Aleluia. E nunca mais nós iremos chorar lágrimas de tristeza. Se chorar, vai ser só de alegria para todo sempre. Aleluia. Louvado seja o nome santo nosso Deus. Vamos orar pela ministração dessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, até esse momento, Senhor Deus, nós louvamos e agradecemos o Teu santo nome. Até esse momento, Senhor Pai Deus, nós já testemunhamos ao Senhor a nossa alegria, mas é chegado o momento do Senhor falar conosco através da Sua santa e inerrante palavra. Usa seu filho como outrora nunca tem usado, Senhor. Ele é vaso, ele é instrumento nas tuas mãos. Então derrama da sua porção dobrada sobre ele nesta noite, que nós vamos ouvir a sua voz falar conosco, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Eu sou da amada igreja capaz do Senhor. Amém. Quantos são felizes na casa do Senhor? Glória a Deus. Creio que o Todo-Poderoso já está neste lugar. Oh, aleluia. Glória a Deus.
Creio que você não vai sair daqui da mesma forma que entrou, porque Deus ainda fala, Deus ainda cumpre. Eu quero estar trazendo uma palavra nessa noite para os irmãos. Se você já puder abrir na tua Bíblia em Mateus 7. Mateus 7, 24, a palavra muito dita. O Espírito Santo ministrou no coração nessa tarde. Mateus 7, 24. E eu quero te dizer nessa noite, antes de entrarmos nessa mensagem, como diz o louvor que foi entoado, porque pararam de falar do céu, presbítero. Chegamos numa geração onde falar sobre os céus, falar sobre Deus, está difícil. Ter um novo avivamento nos dias de hoje, em nossa cidade, em nosso país, ou até mesmo no planeta, não está simples, não está tão fácil assim, como é cantado somente. Porque nos dias de hoje trocaram, muitas vezes Jesus, trocaram Deus, e nós vemos essa troca, ela começando, Deus de pequeno, nossos berçários, ela começa já a ser trocada. Ninguém começa, presbítero, nos dias de hoje, olhando, eu nunca vi crianças falando assim, nossa, você chega nela e fala, quem é seu super-herói? É Jesus? É Deus? Nos dias de hoje, essa nova geração, elas olham, como diz, os super-heróis, que elas aprendem na internet, na televisão, os super-heróis dela, esses que são falados, que passam em desenhos, que passam em filmes, isso para elas que é os super-heróis. Mas nós temos que entender uma coisa, temos que estar ensinando nossos filhos que o nosso super-herói, como diz, ele não é quem põe a cueca por cima da calça. O nosso super-herói, aleluias, ele não é um que usa uma bandana na cabeça. O nosso super-herói, nós temos que ensinar, aleluia, os nossos filhos, e eles vêm para trazer esse novo avivamento para nos dias, aleluia, de hoje, nos dias demais. Nós temos que ensinar que o nosso super-herói, ele é Jesus Cristo. O nosso super-herói, aleluia, ele não pede nada em troca. O nosso super-herói, aleluia, nós temos que entender e ministrarmos que ele é o Senhor Jesus, que derramou o sangue naquela cruz por mim, por você, por cada um de nós. Por isso que muitas vezes, aleluia, nós não vemos, aleluia, um avivamento, não vemos algo acontecendo, porque as pessoas começaram a trocar Jesus, aleluia, por outros super-heróis, presbítero, aleluia, começaram a trocar Jesus por, aleluia, outras coisas, e esqueceram Jesus. É um dos maiores erros que está acontecendo nos dias de hoje. O inimigo, ele tem cegado, trabalhado em cima disso, e ele tem sim executado, e muitas vezes nós vemos pessoas estão cegas e não estão vendo. Mas o Senhor está preparando uma igreja, está nos ensinando, aleluia, como igreja, que nós temos que entender que o nosso super-herói, ele é Cristo. Aquele que nos chamou é o Senhor Jesus, aleluia. Aquele que nos chamou, ele é fiel até o fim para mim e para a tua vida. Nós temos que falar isso para nossos filhos, nós temos que falar isso para essa nova geração, nós temos que colocar na cabeça dessa nova geração, aleluia, que não é, aleluia, qualquer coisa que tem tomar o lugar ou a frente desse avivamento. O avivamento vai depender de mim, de você, de cada um de nós. Esse avivamento que nós tantos esperamos, nós temos que entender uma coisa: ele não vai vir como uma bola de fogo caindo do céu. Esse avivamento, ele não vai descer, aleluia, de qualquer forma no meio de nós. Este avivamento, ele depende 100%, aleluia,
do povo que serve ao Senhor Jesus. Este avivamento, ele vai vir através da minha e da tua vida transformada. Este avivamento vai vir através de mim e de você, aleluia, transbordando Cristo na vida de outras pessoas. O avivamento só vem através, aleluia, de nossas vidas. Temos que ter essa compreensão. É isso que Jesus, ele quer de nossas vidas, aleluia. O avivamento, ele não vai ser dentro da igreja. Muitas vezes você espera que vai pessoas rodopiar, pessoas pularem, sentindo a presença. Não, o avivamento não é isso. Esse avivamento que Jesus está dizendo não é este. Este avivamento, aleluia, que o Senhor quer trazer não é para a igreja, não é para a igreja dentro dela. Este avivamento, ele vai além de paredes, ele vai além de cidades, ele vai além de países. Este avivamento que Jesus quer nos ensinar, quer que nós, aleluia, sejamos ousados na presença dele. Ele tem que romper paredes e muralhas, ele tem que romper preconceitos, ele tem que romper, aleluia, a religiosidade, onde as pessoas acham é só a minha igreja que vai para o céu, é só aqui que vai dar certo, é só aqui. Tem que romper a religiosidade. O Senhor Jesus está nos dizendo assim nessa noite: enquanto igrejas não romperem a religiosidade de dentro delas, enquanto os homens não começarem, aleluia, a descer um pouco mais, aleluia, não vai ter avivamento sobre a terra, aleluia. Comece a anotar aí, irmão e irmã, enquanto a religiosidade não acabar, Jesus não vai começar um novo avivamento no meio de nós. A religiosidade vai ter que acabar, as pessoas vão ter que bater com boca no pó, as pessoas vão ter que entender que a placa que salva não é a placa dessa igreja, não é a placa de outra igreja. Vão ter que ter ideia que a placa que salva é a placa que está carimbada na tua perna, é a placa que está carimbada no teu coração, que está dizendo assim: Jesus de Nazaré, que derramou sangue por mim e por você. Quando você não estiver carimbado com isso na tua, aleluia, na tua consciência, na tua cabeça, lembre-se, não vai ter avivamento no meio da igreja, não vai ter avivamento no meio do teu povo, porque você vai ter que romper, aleluia, a religiosidade. Você vai ter que romper isso de dentro de você e olhar para outras religiões, outra igreja e falar assim: você também é meu irmão, você também tem a mesma placa que eu carrego. Começa a entender isso na tua vida. Enquanto você ficar falando assim, aqui é assim, aqui é do meu jeito, a religiosidade está dentro de você. E quando você ficar, aleluia, falando assim que se quiser é assim, aleluia, se fizer assim, a religiosidade é você. Mas Jesus, ele não está pondo opções para você. Jesus não está fazendo acepções e falando, aleluia, Jesus, ele não faz, aleluia, as acepções, ele não molda, ele só fala assim, ó: eu derramei meu sangue, agora vocês acreditem, aleluia, nas minhas escrituras, agora vocês, aleluia, façam o que está escrito nas minhas escrituras, que eu, aleluia, servirei vocês. O avivamento depende de mim e de você. Eu te digo mais nessa noite: olhe para aquele que começa a te tratar com religiosidade e fala assim: filho meu, irmão, você é meu irmão, você, aleluia, você também é filho de Cristo. Então começa a olhar, aleluia, não só para a igreja do contexto, começa a olhar que a igreja somos nós todos, que a igreja que vai para o céu, aleluia, não vai ter lá no céu presbítero, não vai ter ali o, aleluia, separado uma religião, separado outra igreja e outra igreja, não vai ter separação, aleluia. Lá é só uma igreja, e a igreja que está carimbada o nome de Cristo. É isso que eu tenho para te dizer nessa noite, irmão. Não vai ter avivamento, escreve o que eu estou te falando. Não vai ter avivamento, aleluia, não vai depender de nós, vai depender de todos aqueles que adoram o Senhor, aleluia. Jesus está falando por meio de muitas igrejas há tempos. Vocês podem pegar a internet, irmãos, pode revirar, pode pegar, aleluia, as ministrações de Jesus usando grandes nomes e falando assim, ó: o avivamento que vocês esperam está dependendo de vocês. Romper, aleluia, a religiosidade, romper isso de dentro de vocês, aleluia, e entender que a placa é Cristo, aleluia. Deus está dizendo para nós nessa noite: comece a romper isso, aleluia, e vamos se tornar, aleluia, crentes aqui e também lá fora, por onde que formos. É isso que Deus quer de mim e quer de você nessa noite. Entenda, aleluia, que é isso sim, é romper. Não é super-herói qualquer um, aleluia. O nosso super-herói, ele é Cristo. E eu te digo ainda mais nessa noite: temos que ter convicção do que nós somos chamados, temos que ter convicção daquilo que o Senhor nos escolheu. Você não é mais um, você não é um, você, aleluia, as pessoas olham e falam: só é mais um crente. Você não é mais um crente.
frente. Para de ouvir as pessoas dizendo assim: você só é mais um presbítero, você só é mais um, a igreja só é mais uma. Não, não é mais um. Você é escolhido do Senhor. A promessa está de pé sobre a tua vida. Quando Jesus olhou para Paulo, aleluias, todo defeituoso, com todos os problemas, aleluias, ele estava fazendo o quê? Ele estava correndo atrás da igreja, ele estava, aleluias, indo, tentando acabar com a igreja. Quando ele foi, ele trombou de frente com o quê? Jesus. A religiosidade da cabeça dele foi cair ao chão no pó. Deus está dizendo assim nessa noite: vocês vão ver, aleluia, as pessoas de dentro dessa cidade que se diz no peito, aleluia, falando assim: eu sou a religiosidade. Eles dizem assim porque eles que mandam. Jesus está dizendo assim: a religiosidade vai cair porque vão trombar e ter um encontro com Jesus, e as escamas dos olhos, elas vão ser tiradas. As escamas dos olhos vão ter que ser tiradas. E sabe quem Jesus vai usar para tirar a escama? Sabe quem Jesus vai chamar? Aleluia. É aquele, aleluia, que está lá guardado. É aquele que está lá no esconderijo. É aquele que está lá, aleluia, sabendo de nada. O Senhor Deus vai falar como falou aquele dia lá. Aleluia, falou assim: vai até lá, aleluia, vai até lá que tem um homem cego. Se não me engano é Ananias, né? Então, falou assim: Ananias, pega, vai até Paulo. Mas Senhor, como eu? Você já se imaginou, presbítero? Como eu, Senhor? Eu ia até lá sobre Paulo que está, aleluia, matando a igreja, está acabando com ele. Não, vá até lá, porque, aleluia, eu quero te usar como instrumento lá. Eu quero te usar como instrumento na vida dele. Deus vai chamar os Ananias dos dias de hoje. Deus vai quebrar a religiosidade dos dias de hoje. Pode gravar aí, escuta o que eu estou dizendo. O Espírito Santo está falando: vai acabar a religiosidade. Sabe por quê? Vão começar a ficar cego e cair do cavalo. Vão começar a ficar cego e cair do cavalo, e vão entender, aleluia, que Jesus não é religiosidade. Jesus é eterno e, aleluia, foi consumidor para todos os nós que estamos aqui e onde for. Vão ter que entender isso. E eu te digo mais nessa noite: depende de você, depende de mim, aleluia, levar essa mensagem para mais, levar essa mensagem para fora. Eu digo para você: você é referência aonde você está. Entenda isso. Você é referência aonde estamos. Jesus quer puxar nossa orelha. Olha só, nós somos referência aonde estamos. Eu não posso ser referência somente quando estou com este microfone aqui. Eu tenho que ser referência no meu trabalho. Eu tenho que ser referência onde eu piso meus pés. Você tem que ser referência na tua casa. Você tem que ser referência no teu trabalho. Tem pessoas que se só transformam em super crentes quando estão em púlpitos. Tem pessoas que só se transformam em super crentes quando estão com o microfone. Tem pessoas que só se transformam, aleluia, no super crente quando estão fazendo. Mas Jesus está dando uma ordem para mim, para você. Quer revivamento, aleluia? Seja crente lá fora também. Que a tua boca jorra essa mesma água que está jorrando aqui, que ela jorra lá fora também. Essa mesma água que está sendo jorrada aqui tem que jorrar lá fora na vida do teu irmão também. É isso que Deus quer da minha e da tua vida, que nós jorramos, aleluia, da mesma água aqui e lá fora. Aleluia. Aprenda isso. Ele chamou eu e você como referência. Temos que ser referência por onde que formos, aleluia. É isso que Deus quer da minha e da tua vida. E eu digo, mas muitas vezes não estamos, olha o que o Senhor está falando, muitas vezes não estamos vivendo milagres, algo, aleluia, como diz, estratosférico, que diz, palavra bonita, né? Não estamos vivendo algo extraordinário, por exemplo. Culpa nossa. Culpa nossa. Põe isso na sua cabeça. Você não vive milagre, a culpa é tua. É doído ouvir. A culpa é tua, sabe por quê? Geração pidona, geração que só sabe pedir para Deus: eu quero, Senhor, eu quero. Crente pidão, já ouviu isso? Crente pidão. Não é isso que Deus quer de nós. Não é isso. Ele quer nos abençoar, amém, quer nos abençoar, mas Ele, aleluia, nos chamou para ser servos. Quando não entrar na minha e na tua cabeça, você que está assistindo aí, enquanto não entrar na tua cabeça que você é servo, está entendendo? Servo faz o quê? Serve. Servo não pede. Está entendendo, presbítero? Não é verdade? As pessoas não entendem. Servo não pede, servo serve. Não entende. Não vive milagre porque não serve, não está servindo. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. Eu estava vendo ontem um vídeo de um pastor
Eu não lembro o nome, John Scott, uma coisa assim, um senhor. Esse vídeo foi gravado em 1952, muito antigo, estava até ruim de assistir. E ele ministrando uma palavra, tinha uma multidão ali, várias pessoas, não dava para ver direito porque estava muito ruim, a imagem antigamente era muito mal gravada. E ele ministrando a palavra ali, e falavam assim: esse homem é muito usado por Deus. E eu olhando aquilo, de repente, do nada, assistindo, no vídeo traz um homem numa maca, e nessa maca estava aquele homem debruçado ali, deitado. Ele mexia mal e mal a cabeça, presbítero. E ali a irmã dele estava do lado para ser testemunha viva daquilo que estava acontecendo naquele lugar. A irmã dele falou: ó, ele está com câncer nos ossos, câncer terminal, não tem mais o que fazer. Ele mal e mexe a cabeça, já vai fazer vários meses que ele está já dessa forma, não anda, não tem força, não tem nada, não tem como, ele não se levanta dessa maca. E aquele pastor, com o jeito dele, simplicidade, ele chegou até aquele homem, pôs a mão na cabeça daquele homem, ele falou assim: eu não sou nada, mas eu vou orar por você. E ele fez uma oração tão simples. A irmã cantou, não precisa de palavras, não. Foi uma oração tão simples que ele falou assim: ó, Deus, eu repreendo esse demônio desse câncer da vida do irmão, e que ele seja curado, Senhor. Agora eu repreendo. Tem gente que pula em cima, presbítero. Tem gente que derrama 12 litros de óleo em cima e vai. Foi de jeito, nem óleo, não usou nada, só fez isso. Terminou, ele olhou e falou assim, ele parou e falou: Deus, obrigado. Só agradeceu. E ele olhou e falou: ele foi curado. Todo mundo ficou olhando. Foi curado. Pode levantar ele aí. A irmã dele pegou ele pela mão assim, ó, tirou, estava com um lençol em cima assim, daqui para baixo. A irmã dele pegou pela mão. Ele sentou. O povo já começou a ficar olhando. Firmou ele, ficou em pé. E que ficou em pé, ele saiu andando. E o povo empurrando a maca dele, e ele saiu andando. A glória do Senhor invadiu aquele lugar. Deus não está falando para mim, para você. O milagre depende de quem? De nós acreditarmos. É na simplicidade. Aquele homem se levantou, foi curado daquele câncer terminal que estava ali definhando e acabando com a vida dele. A própria irmã estava de testemunha para não falar que era uma montagem. Ele saiu andando e curado. É nas simples coisas que Deus age na minha e na tua vida. Ele quer te usar como instrumento lá fora. Ele quer te usar como instrumento na vida das pessoas. Depende de você ser um instrumento, porque queira viver milagres. Eu ainda te conto mais. Há 6 anos atrás eu sofri um acidente de moto. Eu quebrei a minha clavícula há 6 anos atrás. Minha família sabe, minha esposa sabe. Eu fui ali, bateu, quebrou, levou até o hospital, chegou até lá, foi fazer tirou a chapa lá, o osso estava distante assim, uns 2-3 centímetros. O doutor falou: isso é só cirurgia, não tem o que fazer. Eu falei: doutor, não tem o que fazer, isso aí não vai colar, não volta, não tem o que fazer. Eu falei: ixi. Passou ali um tempo, daí falou: você vai ter que ir para Campo Grande, chegar lá, você tem que ficar lá esperando, às vezes demora uma semana, 15 dias, você fica esperando que aí faz a cirurgia. Não é chegar lá e faz. Você tem que esperar uma vaga. Eu falei: nossa, mas está complicado esse negócio. Eu falei: eu não vou fazer. Eu, além de ter medo, falei: eu não vou. Eu sirvo a Deus, irmão. Ué, peraí. E ali me puseram um negócio assim, travou eu aqui, né? Eu fiquei aqui 30 dias. Aí fui no outro médico e falei: eu quero uma segunda opinião, que essa opinião não valeu. Eu quero uma segunda opinião. Fui na segunda opinião, foi lá, tirou o raio-x, mesmo jeito, uns 3-4 centímetros fora ali, longe. Falou assim: ó, o doutor falou: isso aí não tem jeito não, isso é só operando, não tem o que fazer. 30 dias tinha mais ou menos. Ou ela tinha até menos. Não tem o que fazer, é só operando.
eu vou fazer aqui já um laudo e vou, semana que vem nós já fazemos essa cirurgia, eu vou fazer aqui mesmo para você, um novo doutor, ia fazer ali no hospital. E aí eu vou encomendar aqui, ele foi lá digitando lá, como diz, pratina, umas porcas, parafuso, arame, o presídio falou, vou consertar você, irmão, vou te consertar. E começou a digitar ali, puf, apertou enter, imprimiu o papel e ia assinar. Antes de assinar, cara, eu dentro, sentado assim na maca, assim, ele olhou e falou assim, ó. Ele catou e falou, então, deixa eu examinar você para ver mais ou menos como que vai ser, né? Aí eu olhei na cara dele, nunca vou esquecer, eu falei assim, ó, o senhor não acredita em milagre, doutor? Ele olhou assim, deu uma risadinha, sabe? Naquela risada eu entendi, ele não acredita. E ele tinha acabado de fazer o raio-x, assim, ó, não acredita. E eu dentro de mim, eu falei, eu creio, Deus vai fazer algo aqui. Ele pegou e começou a apertar em cima de onde que está quebrado, a fratura, né? Como não tem osso, você aperta, vai mexer, tá mole. E ali ele apertava, e ele apertou de novo, ele apertou, olhou bem na minha cara assim, né? Peraí, você não está sentindo dor? Eu falei, nada. E ele apertava, ele ficou uns 5 minutos apertando meu peito assim, pá. Ele pensou, será que está do lado certo? E vai, mas você não sente nada. Eu falei, doutor, eu não sinto nada, não estou sentindo nada. O senhor está apertando aí, para mim, não estou sentindo nada. Ele falou, cara, eu não sei o que aconteceu aí não. Aqui na radiografia não tem osso, tá sem. Mas pelo que eu pus a mão e eu entendi, isso aí está colado, esse osso juntou. Aí eu falei, eu não falei para o senhor que o senhor não acredita em milagre? Na mesma hora ele catou, rasgou a folha da cirurgia, jogou lá dentro, falou, pode ir embora. Eu levantei, fui embora com o meu milagre. E eu digo para você da mesma forma, é a simplicidade, é com medo. Olha só, se Jesus foi lá, se eu fosse lá, eu estava morrendo de medo, irmão. Quem não tem medo, não é? Estava com medo. Mas Jesus, Ele quer a nossa simplicidade para operar nas nossas vidas, depende de nós, é na nossa simplicidade, na sua simplicidade. Se você não falar, como que Ele vai executar? Está entendendo? Em nossas vidas, aleluias, temos que às vezes fazer para ser executado, para servirmos de testemunho, para servirmos para edificar outras pessoas. Deus quer usar, não é eu, é você, cada um de nós, para edificar outras almas, outras pessoas lá fora. Você é exemplo, você vai ser referência aonde você pisar, aleluia. As pessoas vão olhar e vão falar assim, ali tem uma mulher de Deus, ali tem um homem de Deus, ali possui, aleluia, ali é uma pessoa usada por Deus, é uma pessoa cheia por Deus, é uma pessoa, aleluia, que quando ora o diabo bate em retirada. É isso que Deus quer de mim, de você. Lembre-se do que diz na própria Escritura. Ele diz o que? Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolhe os que não são. Você não é. Pensa, eu não sou, é eu então que Ele escolheu. É isso que eu quero te dizer. Ele escolhe aqueles que não são para ser, aleluias, na presença dEle. É você que é escolhido por Ele. É você que foi chamado, aleluias, por Ele. É você, não é outro, é você. Entenda isso, a tua boca, aleluia, abra e Deus te usa. É só isso que Deus quer de mim, de você. É só isso que Deus quer de nós, aleluia. Depende de você, irmãos, aleluia. Eu vou voltar na palavra, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Me perdoa. Deus é fiel. Vou resumir rapidinho aqui uma ministraçãozinha. Ixi, não tem nem tempo já. Só vou ler aqui e na próximo culto eu trago essa ministração. Mateus 7, 24. Assim todo aquele que ouve estas minhas palavras, as praticam, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, caiu, pois tinha seu alicerce na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as praticam, são como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Só até aqui. Aleluias. O que edifica a tua casa hoje? Que é você. E eu estudando
Só existe uma coisa, presbítero, que nos edifica. Só existe uma coisa que mantém você de pé. Só existe, aleluia, de uma forma para você se manter. É através de Mateus 6:6. Abra a tua Bíblia. Pode ler em voz alta. Mas quando orares, entre teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que está em oculto te recompensará. Aleluias. É a oração que te alicercia. O que, aleluias, vai manter você de pé hoje é a tua oração. E a tua oração aonde? No oculto. Temos que entender isso. Resumindo, próxima vez eu ministro essa palavra no caso que passou. É no oculto, seu e Deus. Muitas vezes você olha para o irmão, para outra irmã e fala assim: como que Deus usa esse irmão? Como que Deus faz essa irmã? Como que esse irmão ainda está de pé? Como essa irmã está sustentando isso? Como ela está aguentando isso? Sabe o que é? Você muitas vezes quer ver ela aqui dentro, ajoelhada, orando, gritando, clamando. Você não entendeu. É lá no oculto que o alicerce dela foi formado. Ela no oculto, aleluia, que o alicerce dela está sendo formado. É isso que Deus quer de mim, de você também. É no oculto, é dentro do teu quarto, é com os teus joelhos no chão, aleluia, que Deus quer firmar o teu alicerce, quer firmar, aleluia, a tua vida nele. É no oculto que Deus trabalha em nossas vidas. Então eu digo para você que está aqui nessa noite, entenda, aleluia, que é no oculto que Deus está formando a igreja. É no oculto, aleluia, que não estamos vendo ainda a igreja, não entendemos ainda, mas já está sendo formada. Os alicerces já estão sendo prontos, aleluia. Logo logo vamos começar a subir paredes, logo logo vamos entender, vamos ver mais pessoas e vamos ver, aleluia, as paredes sendo formadas, mas vai ser através do oculto da tua oração, através do oculto do teu alicerce que você está formando. Eu digo para você que está aqui nessa noite, o crente, aleluia, verdadeiro, tem que ter alicerce com Deus. Alicerce com Deus só vem através de quê? Oração em secreto com Deus. Se não tiver oração secreta com Deus, vai acontecer como aconteceu com a outra casa. O primeiro vento, pum, caiu. Por isso que no meio de muitos tem pessoas desanimadas, tristes, cansadas, chorando, reclamando, né? Sempre é assim. Por quê? Não entenderam ainda que tem que ser formado um alicerce. O que nós estamos fazendo hoje é iniciando um alicerce, presbítero. A igreja não vai explodir do dia para a noite. A igreja vai acontecer com o caminhar, formando alicerces que são vocês, que são cada um de nós. Temos que estar firmada. Pega essa palavra de Mateus 6,6, guarde no teu coração e comece a executar, que você vai ver. Aleluias. Então creio, peço irmãos, fiquem de pé, vamos fazer uma oração. Já é 9h32. Aí na próxima oportunidade eu trago essa ministração que eu preparei em cima de Mateus 7:24, porque hoje não vai dar tempo, amém? Então creia que Deus está falando comigo e com você. Quando o presbítero louva um louvor, vou orar daí, presbítero, e logo vamos estar participando da ceia todos juntos. Creio que Deus quer fazer. Lembre-se, quem é seu super-herói? Se eu perguntar para o meu filho, irmãos, vixe, é complicado. E eu digo mais para você, olha só um minuto, preso, olha só. Estou precisando ministrar algo no meu coração agora. Temos que ser como uma criança, não é assim que diz a Bíblia? O que é ser como uma criança? Ser como uma criança, quando Jesus diz ali na Escritura, sermos puros. Criança, ela é pura, não é verdade? Temos que ser puro. Meu filho pegou hoje de novo, nós estava lá no quintal lá,
Ele chegou: pai, que? Me leva no McDonald's. Como se o McDonald's fosse aqui, na esquina. Se fosse simples, né? Vamos lá, pai, o carro corre muito, vamos lá no McDonald's. Eu olhei para ele: tá bom. Olha a inocência, olha a pureza. Quando vai pedir para Deus, irmãos, é dessa forma. Não é com segundas intenções. Não é pedir para mérito, para engrandecer. É com a pureza que Jesus diz que é de uma criança. Isso que nós temos que entender em nosso coração. Porque aquele que, quando seu filho pede algo, você não faz para o teu filho se estiver no teu alcance, porque você sabe que ele está te pedindo a inocência. É diferente, né? Pedir para uma filha desse tamanho aqui já não dá. A filha pedir, você vai: não, aí também você já está, né? É diferente. Então eu falo para você, como uma criança pede, fala com Deus dessa forma que você necessita. Fale com Deus do que você necessita, o que você precisa, que Deus faz nas nossas vidas, porque Ele quer que nós sejamos como uma criança dessa forma. Amém? Vamos louvar. Se há problemas que possam impedir a mão de Jesus de me ajudar, nunca houve noite, esperança, e não há problemas a impedir a mão de Jesus. La
agora 1 Coríntios 11, 23, diz assim: pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei, e o que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este é o cálice e a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e bebeste desse cálice, proclamarás a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe tem consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Olha só o que Deus fala, olha só, continuando. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se vós tivermos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunides para comerdes a ceia, guardai-vos uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que não, quando vos reúna, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente, vos instruirei assim que pudermos avistar-vos. Era Paulo dizendo. Então, temos que ter consciência para participarmos da ceia, para não ficarmos doentes, conforme diz as Escrituras, não é doente fisicamente somente. Pode ser que aconteça, mas é doente em várias áreas de nossas vidas, quando nós participamos da ceia indignamente, amém? Então, quando você vem já para participar do ceia, você já vem da sua casa mentalizado, você já vem da sua casa, como diz, né? Sabendo que já vai participar, sabendo que você, aleluia, está fazendo o que Deus pede, amém? Então, vamos lá, você onde você está orando, pensando? Primeiro pelo pão, onde representa o corpo do Senhor, amém? Que esse presente das mãos, Senhor, para aquele de santo que está teu corpo, Senhor Deus, que representa, para que está teu pão, que representa o teu corpo nessa noite, Pai. Estamos orando agora, Senhor Deus, e nós te agradecendo, Pai, por essa oportunidade de estar participando, Senhor Deus, onde tem concedido cada irmão que está aqui nessa noite, Pai, que nós possamos fazer conforme a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Cristo já nos separou, já nos comprou, que agora nos convida a ceia. Você veste a guardar, e de graça destina, tem falido tua alma saciar. Descerá festa e chama descerá. Mesmo longe de cores saciar. Somos dois contigo e com amigo mesmo dom. Em família a Jesus vencerá. Pode participar. Portanto, toda vez que comerdes deste pão e bebedes desse cálice, proclamarás a morte do Senhor até que ele venha.
escolhidos e chamados seus, Pai. E no meio disso, Pai, queremos cada um que está aqui nessa noite estarmos, Pai querido, para ser chamados e escolhidos pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Onde celebramos, Pai querido, teu cálice, Pai querido, teu sangue. Onde apresentamos, Pai querido, o pão que apresenta o teu corpo, Senhor Deus. Nós te glorificamos, Pai querido, Jesus. Abençoa cada irmão, Senhor Deus, que está aqui nessa noite, Pai. Cada irmã que está aqui, Pai, nós te clamamos, Pai querido, porque não somos nada sem ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Terça-feira, culto do círculo de oração. Quinta, culto de cura e libertação. Vamos fazer amém. Culto de cura e libertação. Vou trazer quem não está andando, não está enxergando, quem está precisando de uma perna atrás. Não é brincadeira, não. Temos que fazer o que a Escritura diz, né? Eu acredito que muito milagre, muitas pessoas podem receber vários tipos de milagre, mas não receber porque elas não acreditam. Quem está cantando uma dela de luz? Vamos estar olhando pela vida dela. Quero convidar todos os irmãos para fazer uma dançação dela. Hoje é aniversário dela, centenário. Lembre-se, vocês são alicerces da igreja. Glória a Deus. Muitas vezes nós achamos que somos nós por isso também, não. Se nós vemos as escrituras, quem que era o alicerce de Jesus ali? Eram as mulheres que estavam ali, ó, firmes. Vocês têm um grande papel fundamental na igreja. Amém? Então, que Deus nos orar agora para Deus estar abençoando a Adriana, de Luiz Adriana, por mais esse ano de vida. Amém? Pai querido e santo, obrigado, Senhor Deus, por esse dia, Senhor Deus. Nós agradecemos, Pai, por tudo que já tens feito, mas agora, Pai querido, estamos aqui, Senhor Deus, falando, Senhor, sobre a tua serva, Pai querido, sobre, Pai querido, nessa noite da Luiz Adriana, Senhor Deus, que fez mais este ano de vida, Pai, que continue, Senhor Deus, abençoando, que ela possa continuar sendo instrumento teu na tua obra, por onde ela for, dê saúde para a vida dela, dê prosperidade, Senhor Deus. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, dê sabedoria para ela, Senhor Deus. Continua abençoando, que ela tenha
Deus.